E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Hoje começando o vídeo de um modo diferente, porque assim como vocês, eu acordo cedo para trabalhar, em alguns dias mais do que em outros, é por isso que hoje eu estou gravando aqui de dentro do meu estúdio móvel. Se assim como eu, sua vida é corrida e nem sempre dá para estudar os fundos imobiliários, eu quero deixar uma dica aqui. Os fundos de fundos são uma excelente oportunidade para você começar a montar uma carteira de FIIs, porque às vezes a gente não sabe por onde começar. E se eu tivesse de começar minha carteira hoje, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá, pessoal? Mas o fundo do qual nós vamos falar hoje é um fundo muito bom, e quando você começa com um fundo de fundos e você estuda bem esse fundo, você vai saber quais ativos ele tem na sua carteira e isso te ajuda a começar a entender melhor esse universo. Portanto, se você está começando, fica comigo aqui até o final do vídeo para conhecer um pouco mais sobre o ativo de hoje. Eu sou Alex Silva e você está no PPF Primeiros Passos em FIIs. E hoje vamos falar do RBRF11, um fundo de fundos. Mas ele é mais do que um fundo de fundos. Ele é um fundo multi-estratégia. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso aí. Vamos falar do RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, ou simplesmente RBRF11, que é o seu código na bolsa. Esse fundo está sendo cotado aí na casa dos R$ 97,00, patrimonial é de 92. Portanto, se a gente dividir 97 por 92, vamos chegar ao PVP dele, que é de 1,06, o que significa que ele está 6% acima do seu valor patrimonial. Seu último rendimento, 75 centavos, dividido pelo valor da cota, dá um dividend yield mensal de 0,77, portanto, um rendimento muito bom. O seu patrimônio líquido atualmente está ali na casa dos 850 milhões e é um fundo que vem sendo bastante negociado, 34 mil negociações por dia. A gente vai ver daqui a pouco quanto isso representa em milhões. Fica aqui até o final do vídeo para poder conhecer mais a respeito dele. Assim como todos os fundos da Bolsa, ele teve aquele movimento para baixo em março, mas notem que no começo do ano ele chegou a ser cotado acima dos R$ 138,00. Estava, portanto, como a gente diz, muito esticado, ou seja, muito acima do seu valor patrimonial. Por isso que é importante, especialmente num fundo de papel, o fundo de fundos nada mais é do que um fundo de papel. Eu já fiz um vídeo sobre o HFOF, que é outro fundo de papel. Para conferir esse vídeo, entra aí no card na descrição. Então sabemos que se a gente compra um fundo muito acima do seu valor, pode ser que em algum momento ele venha a cair e a gente fica ali com o patrimônio desvalorizado. Portanto, o ideal é comprar sempre ali próximo do valor patrimonial, que no caso aqui dele, R$ 94,00, está ali próximo dessa faixa amarela. Vimos que depois ele se recuperou, a cota chegou a superar os R$ 100,00, mas ele teve uma emissão recente, que terminou em julho, o que não deixou a cota subir muito, e agora o RBRF11 está indo para a sua sexta emissão, já foi aprovada. Portanto, uma ótima oportunidade aí de entrar, mesmo que seja no mercado secundário, sem fazer a subscrição. Aqui temos os dividendos dele, em 12 meses aí mais de 8%, portanto um rendimento muito bom, e em 3 meses ele dá ali já mais do que a Selic. Então, para quem está começando, quer sair da renda fixa, um fundo de fundo, oportunidade para poder sentir como é esse mercado dos fundos imobiliários. Vemos aí que, embora tenha uma oscilação nos dividendos, ele está buscando uma normatização dos valores pagos. E aqui a tabela de dividend yield, em alguns meses lá atrás ele superou 1% ao mês, mas como eu mencionei, ele está buscando manter certa estabilidade. Então agora a gente sai um pouquinho do Funds Explorer, que é um dos melhores sites aí para se analisar os fundos imobiliários, para poder entrar diretamente no relatório do fundo. Obviamente não vamos entrar em todos os detalhes, senão o vídeo fica muito longo, mas o link para o relatório está aqui na descrição, você pode olhar lá em todos os seus detalhes.
Como eu mencionei, está indo para a sua 6ª emissão de cotas e ele espera captar mais 350 milhões. É um fundo relativamente novo, começou em 2017, seu administrador BTG Pactual, nós já conhecemos, já falamos um pouco sobre ele, e a gestora é a RBR Asset, e eles têm os seus próprios fundos de logística, de desenvolvimento, sua taxa de gestão é de 1%, tem performance de 20% sobre o que exceder o benchmark, e do lado direito tem ali as emissões já realizadas. Bom, aprofundando um pouquinho mais aqui, vemos que o dividendo médio dele foi de 65 centavos, ele tem mais de 54 mil cotistas, um fundo que está crescendo bastante, até mesmo porque ele não é um FOF tradicional, que só encarteira outros ativos e recebe os dividendos de forma passiva. A gente vai ver que ele tem uma estratégia bem definida. Ele tem 30 fundos imobiliários no seu portfólio, 9 CRIs, sua liquidez diária média é de 3,2 milhões, ou seja, não vai ter dificuldade para negociar as cotas se você entrar nesse fundo, e ele tem uma boa posição ali no IFIX. Do lado direito temos a alocação dos ativos dentro desse fundo, sendo 73% fundos de tijolo e 24% papel. E aqui alguns comentários do gestor, e ele destaca a manutenção do dividendo ali na casa dos 75 centavos por cota até dezembro de 2020, porque eles tiveram uma negociação importante, que foi a venda de um ativo do FVBI11. O relatório ele detalha um pouco mais isso, então para poder entrar no detalhe, é importante que você entre, estude um pouquinho, e ele explica que os proventos decorrentes dessa venda não vão entrar todos de uma vez no fundo. Eles estão aproveitando para fazer uma reserva, com o intuito até de equilibrar os dividendos e pagar dividendos de forma mais regular. E dentro do portfólio, ele destaca aí o BARI11, que tem 6% do patrimônio do fundo, é um fundo de papel muito bom, que paga 10% ao ano, indexado ao IGPM, ao IPCA, portanto, indexado à inflação. E dentro do BARI tem muitos CRIs, é uma carteira bastante pulverizada, portanto, se você já conhece o BARI, mas talvez fique com receio de comprá-lo diretamente, até porque a gente vê aí o patrimônio dele não é tão grande, comprando o RBR Alpha, você indiretamente está comprando o BARI também. E outro fundo que eu até vou fazer um vídeo a respeito dele, que eu achei muito interessante, é o TEP11, um fundo de lajes corporativas, que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, mas, como destaca o gestor, tem localização e qualidade dos seus imóveis. E a gente tem um rápido overview sobre ele, notem ali que ele tem um dividend yield acima de 0,50 e está bastante descontado. E aqui a gente entra na carteira do fundo, né? O que é interessante destacar é que praticamente metade dos fundos que estão dentro do RBR são ofertas 476, ou seja, ofertas restritas somente para investidores qualificados e que você vai ter acesso comprando via RBR Alpha. E a gente vê aqui na parte de tijolo que tem fundos muito bons, o TEP, que eu acabei de mencionar, o BRCR, que é um fundo de escritórios, o JSRE, a gente já falou aqui dele no canal, o HGRE, o XPML, a gente tem também ali o BTLG, a gente falou no vídeo passado, o VISC, e lá embaixo tem o ALZR, o Alzirão, que vem crescendo bastante, mas que está com a cota esticada. Mas se você comprar o RBR, ele está ali compondo o portfólio. E na parte de papel a gente tem ali o BARI, que eu mencionei, o Canip, que é um fundo indexado à inflação, um fundo muito bom, e tem também o CVBI, BTCR, LFTT, todas ofertas 476. Olha o Becri a gente fez vídeo a respeito dele também. Se você ainda não viu, dá uma passadinha lá para ver. Um fundo de papel muito bom. E ali embaixo a carteira de CRIs. E qual a estratégia do RBRF11? É buscar diversificação dos seus investimentos em 4 principais estratégias, as quais eles chamam Alpha, que é a principal estratégia, foco em FIIs de tijolo, abaixo do custo de reposição, e foco na valorização de ativos, 48% da carteira. Na parte beta, posições táticas, foco nos fundos imobiliários com dividendos estabilizados e fundos mais sensíveis às oscilações de curto prazo, 22% da carteira. E na parte de CRI, obter retorno acima do benchmark. Em vez de apenas ter fundos de CRIs, eles compram alguns CRIs mesmo, e aí com isso acabam pagando menos taxa. E hoje essa parte dos CRIs representa 30%. E a estratégia de liquidez, assim que eles fazem a emissão, eles ficam atentos às oportunidades, aqui é a alocação por segmento, então a gente vê que tem bastante corporativo, mas também tem galpão logístico,
os recebíveis, varejo, shopping. Temos aí a tabela de distribuição dos resultados, não vamos entrar aqui nos detalhes. Teve ali uma entrada não recorrente, que é do FVBI, e que boa parte disso foi para uma reserva. E aqui vemos que é um fundo que vem sendo bastante negociado, teve alguns picos ali no meio e no final de 2019, também no meio de 2020, e que o volume diário ultrapassa os 3 milhões, portanto um fundo bastante líquido. Muito bem, pessoal, então chegamos aqui ao final do vídeo e vamos conceituar o RBRF11. Vimos que ele é um fundo bastante diversificado, claro, ele é um fundo de fundos, mas alguns pontos positivos a respeito dele. Ele tem uma estratégia bem definida, aliás, né, uma multi-estratégia. Ele é um fundo que tem feito, assim como outros, mas eu gostei muito da maneira como eles fazem, de criar uma reserva para não ter dividendos que oscilem muito. Vimos que ele entrega um bom rendimento, o que se espera de um fundo de fundos. Eu gostei muito também da carteira dele. Ele tem bons papéis e por que ele é mais do que um fundo de fundos? Porque ele não simplesmente compra apenas outros fundos, mas também ele tem CRIs dentro da sua carteira. É um fundo com gestão muito ativa, ele é usado, e se eu estivesse começando hoje a minha carteira, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, pessoal, mas se eu fosse começar hoje a minha carteira e tivesse que escolher um fundo de fundos, com certeza o RBRF11 estaria dentro dela. Por isso, eu dou aqui para ele 8 joinhas. Por hoje é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, e assim você vai saber toda vez que chegar um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!